em casa, do módulo 8. Então, ó, em relação ao triângulo da figura ao lado, escreva o seu nome. Oi, meu nome é Francisco. Tô brincando, gente, ó. É o nome desse triângulo aqui, ó. Então, olha só que legal. Tá escrito bom pra gente colocar bom. Mas eu inverti. Mas pode colocar, gente. É só colocar as 3 letras, tá? E um triângulozinho do lado. Nomeie os seus vértices. Ó, os vértices são os pontinhos. B, O, M. Nomeie seus lados, ó. Tem o lado do B até o O. Tem o lado do O até o M. Tem o lado do M até o B. Dê nome aos seus ângulos internos. Então, ó, o ângulo interno pode ser o B, O e o M, o O sendo o vértice. Pode ser o O, M, B sendo o M, o vértice do ângulo. E pode ser o M, B, O sendo B o vértice. Beleza? Com a ajuda de uma régua, classifique-as quanto às medidas dos seus lados. Então, pega uma régua e mede. Você vai ver que os 3 lados são iguais ou diferentes? Eles são, deixa eu ver aqui nas anotações, porque eu não tenho régua aqui, ó. Eles são os 3 diferentes, tá? Esse daqui tem uma diferença mínima, mas tem diferença. Então, quando tem 3 diferentes, eles são escaleno. É um triângulo escaleno. E na F, com a ajuda de um esquadro, classifique-os quanto à sua medida dos ângulos. Então, ó, você coloca um esquadro de 90, você vai ver que todos são menores. Então, quando todos são menores, a gente tem um acutângulo. Se tivesse um de 90, seria um retângulo. Se tivesse um maior que 90, seria um obtusângulo. Lembrando os outros nomes, beleza? Segundo, usando régua e esquadro, desenhe em seu caderno um triângulo retângulo e isósceles. Então, ó, eu vou usar o GeoGebra. Eu vou fazer aqui um triângulo retângulo isósceles. Ó, ele vai medir 6 de lado. Então, vem aqui. Ó, ele é retângulo aqui e cada lado mede 6. Então, ele é isósceles por causa disso, tá bom? Um triângulo, mas usa aí sua régua, seu esquadro, faz bonitinho. Nesse caso aqui, ó, o primeiro é só desenhar o de 45 graus, porque ele já é retângulo isósceles, ou então a mesma medida que você faz de um lado, você faz do outro. Um triângulo escaleno e obtusângulo. Então, ó, vou fazer aqui o B. Ó, todas as medidas são diferentes. Ele tem um de mais de 90 graus. Não que é só esse desenho, tá, gente? Pode fazer qualquer outro aí. E letra D, um triângulo isósceles e acutângulo, ou seja, tem que ter menos de 90 tem que ter menos de 90 e dois lados iguais. Então, ó, esse lado e esse são iguais, todos os ângulos têm menos de 90. Tá? E tem vários jeitos de você fazer esse desenho. Letra C. Sobre um lado CD de um quadrado ABCD foi construído outro quadrado, nomeado CDEF. Eu vou fazer aqui e vou colocar a figura. Só um minutinho, eu vou pausar. Então, ó, magicamente, eu fiz aqui, o desenho vai ter que ficar parecido com esse, tá? Pode ser até trocado, você colocar o CD para cá, tanto faz. Classifique o triângulo ABF. Então, ó, esse primeiro vai ser em... Bom, já está em vermelho, deixa eu fazer em verde. Então, esse B aqui... O primeiro, A já está feita, a B. ABF. Então, do A até o B. E do B até o F. Ó, ou seja, precisa também desse lado aqui, ó. Pessoal, repara que aqui ele continua sendo reto, certo? Então, nesse daqui a gente tem o quê? Um triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque tem um ângulo reto. Ele está pedindo para classificar quanto aos ângulos. Quem que é o reto? O reto é o A. Fechou? Classifique o triângulo ABF em relação aos seus lados. Explique seu raciocínio. Então, ó,
Quanto aos lados, esse daqui mede uma coisa, um tanto. É o dobro desse daqui, ó. E essas duas medidas são diferentes dessa. Então, todos os lados aqui, todos, eles são diferentes. Então, é um escaleno. Mas, ó, tem um teorema muito famoso chamado Teorema de Pitágoras. Ele é feito em cima desse tipo de triângulo. Já dando um spoilerzinho aí de matérias da frente. O que um matemático brilhante descobriu? Se você desenhar um quadrado aqui, ó. Um quadrado aqui embaixo. E um quadrado desse lado aqui, ó. A área desses dois quadrados é a mesma desse. E vocês não têm ideia do quanto de estudo foi desenvolvido a partir disso. Inclusive para medir distâncias longínquas, assim. Mas isso daí é mais para frente. Esse exercício era só esses dois, tá bom? Quarto exercício não vai dar para recortar, porque, enfim, não dá para levar na próxima aula, mas a gente já fez algo parecido na explicação, tá? Quinto, calcule a medida do ângulo interno A do triângulo ABC em cada situação. Lembrando, hein? A soma tem que dar 180 graus. Então, no primeiro, soma os dois. 45 mais 115. 10 sobe 1. 6, 1. Para 180, falta quanto? 20 graus. Letra B, ó. Esses daqui é a mesma medida. Então, x mais x dá 2x. Mais 32. Isso tem que dar 180 graus. Então, ó, o 32 está somando, manda ele lá para o outro lado. Vamos fazer 180 menos 32. 8 empresta. 10 menos 2, 8. 7 menos 3, 4 e 1. O dobro de quem dá 148? É só pegar o 148 e dividir por 2. Vai dar 74. Então, ó, cada ângulo aqui mede 74 graus. Esse, ó, tem um de 90. E aqui, ó, tem um alfa e aqui tem 2 alfas. Ou seja, total de 3 alfas. Essa soma tem que dar 180. Ou seja, se eu descontar 90 daqui, ó, 3 alfas. Só somando esses daqui tem que dar 90 graus, já que aqui já tem 90. Então, ó, o triplo de quanto dá 90? É o triplo do 30. Esse tem 30, esse tem o dobro de 30. No caso aqui, mede 30 graus. No caso aqui, mede 74. No caso aqui, mede 20 graus. Não estou destacando aqui os valores. E o último, ó, cada um aqui, esse daqui fala, professor, esse é muito difícil. É nada, gente, é igualzinho. Soma do y, ó, 4 mais 3, 7 mais 2, 9. Então tem 9y no total. Isso tem que dar 180. Qual número vezes 9 dá 180? É só pegar o 180 e dividir por 9. Isso vai dar 20. Não que essa é a resposta final. Ele está perguntando o quê? Ó, o ângulo interno do A. Então, qual que é o dobro de 20? 40 graus. Fechou? Num barco B1 avista o topo de um farol F sob um ângulo de 45 graus. No mesmo instante, o barco B2 avista o topo do mesmo farol sob um ângulo de 30 graus, como esquematizado na figura abaixo. Nesse instante, qual é a medida do ângulo B1, F, ou seja, esse daqui, ó, e B2? Lembra, ó, somando os dois dá 75. Falta quanto para 180? É só fazer a continha de menos. E aí dá 105 graus. Então, ó, 105. Fechou? No esquema mostrado, o barco B1 está à esquerda do farol e o barco B2 está à direita. Suponha que os dois barcos estivessem à esquerda do farol, considerando-se que os ângulos sobre o que eles avistam o farol continuassem iguais a 30 e a 45, respectivamente. Qual seria a medida, então, de B1, F e B2? Então, ó, vamos colocar o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, B2. Aqui está o farol, ó. O B2 ia estar avistando a 45 graus. Aliás, o B1 está avistando a 45. E o B2 estaria aqui, ó, avistando a 30 graus.
E ó, repara uma coisa, isso daqui é até a matéria de daqui a pouco. Ó, tem 45 aqui, ó, tá vendo? Pessoal, repara que aqui ó, tem que dar 180. Meia volta, ó. Se eu já tenho 45, falta quanto para 180? 180 menos 45, o 8 emprestou. 7 menos... Ficou 135 aqui, ó. Então, ó, vou desenhar aqui no canto. Como que ficou? Aqui ficou 30. Aqui, ó, esse ficou 135. A pergunta é esse daqui, ó. Como que ficou desse jeito? Então, somando os dois, dá 165. Para 180, falta quanto? Falta 15 graus. Então, esse daqui vai ficar com 15 graus. Isso daqui é um obtusângulo, ó. Tem um ângulo maior. Fechou? Sétimo exercício. No triângulo ABC, retângulo em A, AD e AB são as bissetrizes. Ó. Bissetriz divide em dois iguais, hein? Dois ângulos iguais, lembrando isso. Dos ângulos A e B, respectivamente. Determine a medida do ângulo APD, ou seja, é esse daqui, ó. Beleza? Então, gente, ó, vamos pensar aqui quanto que mede o A inteiro. Deixa eu mudar aqui a cor para verde. O B inteiro mede quanto? Ó, vamos somar o ABC. Vamos sem risco aqui, ó. Para deixar o desenho mais entendível. Aqui eu tenho 90. Aqui eu tenho 70. 90 mais 70, 160, certo? Para 180, falta 20 graus. Então o B tem 20 graus. Se alguém dividiu ele na metade, ó, ficou 10 para cada. E aqui na letra A, era 90, ó, ele cortou em duas metades. Então ficou 45 aqui e aqui ficou 45 graus. Então, ó, quanto que mede o P? Primeiro a gente vai somar esses dois. 45 mais 10 dá 55 graus. Falta quanto para 180? Estamos fazendo a continha. 8 empresta, fica 7. 10 menos 5. 7 menos 5. E o 1 está aqui, ó. Então ele ficou, o ângulo P mede 125 graus, nesse caso aqui. Beleza? O APB, aliás, né? Vamos colocar completinho aqui. Siga as cores. Volta o vídeo se tiver dúvida. Qualquer coisa, deixa a pergunta. Na figura, as retas R e S são paralelas. Calcule o valor de beta. Olha que legal. Esse exercício é a coisa mais linda do mundo. Eu não sei fazer. Tô brincando, sei sim. A gente vai ter que usar muita coisa da apostila. Muita. Bora lá, ó. Primeiro, eu sei calcular esse ângulo. Senhor, mas tá pedindo esse, mas a gente vai ter que ir ligando um ao outro. Lembra, ó, retas paralelas cortadas por uma transversal, tem um monte de regra. Então, ó, por que eu vou precisar desse? Porque esse ângulo e esse tem a mesma medida, eles são opostos pelo vértice. Então, vamos ver quanto que tem esse. Soma aqui, ó. 90 mais 50 dá 140. Falta 40 para 180. Se tem 40 aqui, tem 40 aqui. Então, com isso, eu consigo calcular esse e esse daqui também. Então, ó, fazendo a conta, 40 mais 70 dá 110. Falta quanto? Falta 70 para dar 180. Inclusive, esse daqui é isósceles, ó. Se aqui então mede 70, aqui também. Se eles são paralelos, ó, o que acontece? Esse daqui é correspondente desse. Ou seja, a mesma medida. E ó, juntando esse daqui e esse, tem que dar 180. Se aqui mede 90, aqui também mede 90. Ó. Então, para acabar esse exercício, a gente pensar no beta. Quanto que é o beta? Ó, somos dois. 70 mais 90
dá 160. Falta quanto para chegar em 180? Falta 20 graus. Então esse exercício ele é bem costuradinho, pessoal. Tem que ir na ordem, senão não dá para resolver. Beleza? Bora lá pro nono exercício. As figuras abaixo, o triângulo EFG é isósceles de base FG. Ou seja, ó, quando fala base FG, o que significa? Significa que esse e esse têm a mesma medida. Esse e esse têm a mesma medida. Esse e esse têm a mesma medida. Calcule a medida dos ângulos internos de cada triângulo. Então, bora lá. Bora pelo primeiro aqui, ó. Vamos chamar de x cada um desses. Então, ó, x mais x vai dar quanto? Vai dar o 180 descontado esse daqui. Fazendo a conta aqui dá 134, desculpa. Qual o número que o dobro dá 134? É só dividir ele por 2. Então, dividindo por 2, 13 por 2 dá 6, baixou 1. 14 por 2 dá 7. Então, nesse primeiro aqui, ó, esses ângulos são 67. No B, se esse mede 20, esse também mede 20. 20 mais 20, 40. Falta quanto para 180? Qualquer coisa faz a continha, hein, gente? 20 mais 20 mais x dá 180. 20 mais 20, 40. Se o 40 está somando, ele passa subtraindo. Fazendo a conta, tá? Qualquer coisa, se não vai de cabeça, tranquilão. Esse último aqui, ó. Se aqui mede 58, aqui também mede 58. Então, para a gente saber o x, que está aqui, somar os dois. 58 mais 58, 116. Então, 180 menos 116. Aqui, ó, 4. Ele emprestou e aqui ficou 6. Então, esse mede 64. Beleza? Pessoal, outro jeito, quando tá falando de isósceles, é só pensar assim, pô, todos poderiam ter 60, né? Se ele fosse equilátero também. Ó, esse daqui então não tem 60, tem 2 a menos. Esse tem 2 a menos, eles emprestaram então 4, ó, para esse de cima. Outro jeito de pensar, tá? Não precisa pensar assim. 10. Tô cansado, deixa eu beber água, peraí. Esse exercício também é muito legal, maravilhoso, assim. Ao fazer a tarefa na qual tinha que medir o ângulo AOB, usando um transferidor, Lucas percebeu que havia quebrado, que o seu havia quebrado. Tá aqui, ó, o desenho. Parece os meus transferidores quando eu era aluno. O pior é que ele encontrou uma parte do instrumento que estava como mostra a figura ao lado. Ao perceber que só conseguiria medir ângulos menores que 40, Lucas adotou a seguinte estratégia. Marcou um ponto P sobre a reta OA e o ponto Q sobre a semirreta OB, de modo que os dois pedaços, digamos assim, tivessem 5 centímetros. A gente já vai desenhar, tá? Só um minutinho. Traçou o segmento PQ, ele ligou os dois pontos que ele fez. Mediu o ângulo OPQ obtendo 27 graus. Faça o desenho do ângulo OB, reproduzindo a estratégia de Lucas. Então, ó, vamos supor que tá aqui. Ó, tem um ângulo aqui para medir, mas o transferidor dele não vai dar para medir isso. Então, o que ele fez? Ó, a estratégia dele. Ele fez o ponto Q na reta OB e fez também o ponto P na reta OA, mesma distância, que foi 5 centímetros. E ele ligou os dois. Finge que está reto aqui, finge que tem a mesma medida, tá? Ele mediu esse daqui, ó. Deu 27 graus. Com isso, ele consegue calcular essa medida maior. Como que ele calcula? Pessoal, se esse lado aqui, ó, e esse são iguais, quer dizer que a gente tem um triângulo isósceles. Então, ó, se esse mede 27, esse daqui também mede 27. Então, somando 27
mais 27 dá 54. Certo? Então, quanto que vai medir o ângulo O aqui, ó, o AOB? Do 180, tira 54. Quanto que dá isso? Empresta. 10 menos 4, 6. 7 menos 5, 2. E 1 aqui, ó. Esse ângulo, então, ele mede quanto? Mede 126 graus. Essa tática é muito legal mesmo. 11º exercício, ó, quase umbrella aqui, ó, do Resident Evil. O desenho abaixo mostra um decágono, 10 lados, regular, compostos de 10 triângulos, todos com um vértice comum, localizado no centro da circunferência. Então tá aqui, ó. As demais vértices dos triângulos pertencem às circunferências, do jeito que tá aqui. Como se trata de um polígono regular, o decágono divide a circunferência em 10 arcos de medidas iguais. Calcule a medida de cada arco. Então, ó, o arco tá aqui. Para falar a verdade, é tipo X. Então a resposta da A e da B, para falar a verdade, é a mesma. Ó, e como que a gente vai achar? Lembra que uma volta inteira tem 360? Então a gente vai pegar 360 e vai dividir por 10, que dá 36 graus. Então, ó, o arco mede 36 graus e o ângulo X também, 36 graus. Calcule então o valor de Y. Vou até mudar a cor aqui. Então, ó, o que que eu tenho? Eu tenho que aqui mede 36 graus, aqui em cima, ó. E pelo fato desse lado e esse ter a mesma medida, eu tenho um triângulo isósceles. Então, esse também mede Y. E aqui de cima mede quanto? Mede 36. Então, fazendo a conta, Y mais Y, isso vai dar quanto? 180 descontado os 36 de cima. Fazendo a conta, ó, 180 menos 36, vou aumentar 4 em cada, fica 184 e 40. Isso daqui vai dar 144. Qual o número que o dobro dele é 144? É só dividir por 2. Então, dá 72 graus. E depois a pergunta é calcule a medida de cada ângulo interno. Ó. Cada ângulo interno tem 2 Y. Um Y aqui e o outro aqui. Ó. Esse é o ângulo interno. Então é 72 vezes 2. É o número que a gente acabou de chegar ali. Ó, 144. Beleza? E já acaba a gravação e tem o último, o 12. Mariana faz o seguinte. Se pudesse, eu ficava fazendo o dia inteiro exercício desse tipo. Adoro fazer exercício de geometria. Mariana faz a seguinte montagem, usando duas peças quadradas idênticas, ambas com risco vermelho na diagonal. Finge que está vermelho. Vamos deixar vermelho? Olha que legal. Vamos estragar o desenho, porque o desenho... Ó, saiu semi-reto. Esse nem tanto. Calcule a medida de alfa. Gente, como que a gente vai calcular alfa aqui, ó? Ó, para a gente calcular alfa, repara aqui embaixo, ó. 135. Então, ele é oposto pelo vértice. Quem vai dar 135 aqui também? Não, não vai dar para usar o oposto pelo vértice não. Mas, ó, repara uma coisa. O quadrado tem 90, certo? Cada pedaço. Ó a volta inteira aqui, então. Essa volta inteira. Ela tem 360. Quem tem aqui 360? Tem o 135. Tem o 90 do primeiro. O 90 do segundo. Mais o alfa. Tudo isso daí tem que dar 360. Então, ó, vamos somar aqui. 90 mais 90, 180. 180 mais 135. Dá 215. Dá 315. 315. Eu tô vendo aqui que tá estranho. Tá vendo, gente? Ó, o cérebro do professor também cansa fazendo vários exercícios. Então, ó, dá 315. Somando esse. Deixa eu apagar ali que tá muito poluído o desenho. Vamos lá lembrar aqui que a gente somou aqui, ó. Para fazer aqui em roxo, a gente somou 135 mais esses 90 mais esses 90.
O que sobrou da volta inteira é o alfa. Então, ó, 315 mais quanto dá 360? Só fazer a subtração. Emprestou 10 menos 5, 5 menos 1. Então, ó, alfa tem 45 graus. Então, na B aqui, ó, determina a medida de beta. Pessoal, a beta, repara uma coisa, ó, tem esse lado aqui, que é uma diagonal, e esse daqui, diagonal. Esse é igual a esse. Então, esse beta é a mesma medida aqui, ó, beta. Para isso, a gente tem que saber quanto mede esse ângulo aqui, ó. Ele tá metade de 90 mais o alfa. Então, ó, vamos pegar esse ângulo aqui, ó. Metade de 90 mais alfa mais metade de 90. E o alfa também é 45, ó. Então, para falar a verdade, eu tenho 3 45 ali, ó. Vou multiplicar por 3. 15 sobe 1. Ó, aqui dá 135. Então, ó, 2 betas mais 135 dá 180. Né? Porque, ó, é um triângulo todo aqui, ó. 135 tá mais, manda para lá menos para a gente fazer a continha. 180 menos 135. O 8 emprestou. Fica 5 e 4. Fica 45. 45 graus dividido por 2. Quanto que dá? Dá 22,5. Ou seja, como a gente está falando de graus, minutos e tal, fica 22 graus e 30 minutos. Beleza? Valeu, galera. Esse daí foi bastante extenso, essa correção, mas é uma matéria muito bacana.